Dando continuidade às nossas palestras sobre o presbiterato dentro da igreja, o nosso tema agora é como escolher os presbíteros. É um tema em forma de pergunta. E o texto que eu queria destacar é aquele de Atos, capítulo 14, versículo 23, onde nós lemos: "E promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido." Atos 14, 23. Mas muitos comentaristas, é necessário que a gente saiba disso, que muitos comentaristas chamam a atenção para que o termo bíblico mais indicado seria indicação, baseado nas características que nós temos das Escrituras. Nesse sentido, eleição e até ordenação são etapas de um processo de indicação. Esse processo não foi muito detalhado na palavra de Deus. São detalhes que foram deixados de lado para que as igrejas estabelecessem de acordo com as condições e as necessidades locais. E isso é um fato, a Bíblia realmente traça qualificação e objetivos do presbiterato em considerável detalhe, como nós já vimos nas várias exposições que foram feitas sobre as passagens e sobre temas pertinentes a isso nessas palestras. Quanto ao processo, nós não temos tanto material assim para pesquisar na palavra de Deus. Mas existem alguns pontos básicos que devem nortear as nossas convicções e a nossa prática e a resposta a essa pergunta: como escolher os presbíteros? Vamos então tratar ponto por ponto. Temos 7 pontos aqui que gostaríamos de estar abordando nessa questão. O primeiro deles é que a igreja deve ser cuidadosa na escolha e no preparo. A igreja deve ser cuidadosa na escolha e no preparo. Quando nós olhamos com cuidado os textos bíblicos e vemos as qualificações e os objetivos dos oficiais da igreja, nós vemos que não encontramos muita distinção entre qualificações e objetivos entre presbítero regente e presbítero docente. Todas as qualificações estão ali englobadas numa descrição única, né, em todos os textos onde é tratado. Mas nós sabemos que as exigências, que o treinamento, que até as qualificações, o crivo, o teste, que são colocados em nossas igrejas para o pastor, que são os presbíteros docentes, são infinitamente superiores àquelas colocadas para os presbíteros regentes. Isso é uma realidade, nós lidamos com isso, né? O presbítero docente tem um crivo todo especial e às vezes há até uma desproporção, o foco é voltado todo para o docente e o presbítero regente não tem todo aquele cuidado, todo aquele preparo que exige-se do presbítero docente. É verdade que na palavra de Deus nós encontramos uma diferenciação, uma justificativa para a diferenciação entre regência e docência. Eu admito que é uma justificativa um pouco tênue, um pouco, não tem muita substância, mas ela está lá e não podemos ignorá-la. É aquela que está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. E nós temos a seguinte redação, eu vou citar aqui da Nova Versão Internacional. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Vejam, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Ou seja, qualquer coisa que signifique essa duplicada honra, né, ou essa dupla honra, nós temos aqui uma certa divisão entre os que se dedicam à pregação e ensino e os demais. Então, há uma divisão traçada aqui.
Veja como a versão Almeida, revista e atualizada, interpreta essa expressão. Ela diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Então a gente pode dizer, bom, a diferença é então na remuneração, mas se a gente for confrontar com a prática atual, isso não vai ajudar muito o nosso entendimento, pois como os demais presbíteros não são remunerados, o duplo de zero continua sendo zero, né? Então, não explica, não nos ajuda muito em estabelecer que diferença é essa, é duplicado, é um salário diferenciado, é um salário específico, enquanto que os outros não têm, mas é suficiente nós compreendermos que parece existir uma diferença de atuação naquilo que poderia ser considerado, abre aspas, ministério em tempo integral. Eu tenho convicção que essa expressão ela não é tecnicamente nem teologicamente correta, porque nós entendemos que o tempo integral do servo de Deus, ele é vivido em devoção a Deus em qualquer que seja a área de atividade. Mas ela nos ajuda, é uma forma didática de nós nos referirmos ao presbítero docente, aquele que está em tempo integral no ministério, de onde ele vai extrair o seu sustento. Ele vai extrair, obviamente, daqueles que estão sendo alimentados por ele. Paulo, na Epístola aos Gálatas, fala exatamente dessa obrigação que os demais têm de repartir as coisas que Deus lhes deu com aqueles que os instruem na palavra. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que a Bíblia ela não atenua as exigências nas qualificações, no preparo para qualquer categoria de oficiais. Se nós podemos vislumbrar essa diferença entre regente e docente, quando nós chegamos na característica, elas estão lá agrupadas, englobadas, tratadas de forma conjunta. E isso deve nos levar a uma constatação e convicção que nós temos sido, como igreja, temos que admitir isso, via de regra, negligentes e descuidados nessa questão do preparo do presbítero regente. E precisamos estar empenhados, como igreja, como líderes, na formação e preparo de outros líderes, para que nós possamos cumprir a determinação que Paulo deu a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, 22, quando ele falou de que as verdades devem ser transmitidas a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Nós temos uma cadeia na transmissão das verdades, e se nós não cuidarmos do preparo daqueles que estão à frente para continuarem transmitindo essas verdades, a igreja vai se diluindo em sua doutrina, em sua prática, e nós terminamos numa situação de dificuldade de dissolução teológica. Existe, então, uma grande responsabilidade no conselho da igreja em estar envolvido no processo de escolha, no processo de seleção, no processo de instrução, fazendo tudo com ordem e decência, como Paulo escreve em 1 Coríntios 14, 40. E isso significa que vai muito além, mas muito além mesmo, do que simplesmente marcar datas de assembleia, tratar superficialmente do exame de candidatos e ter uma ou duas palavras pastorais e achar que aquilo cumpriu os objetivos no que diz respeito à instrução. Muito antes da submissão do nome à assembleia, deveria ter havido treinamento e a observação detalhada da vida daqueles que estão sendo colocados como candidatos ao oficialato. Quando isso ocorre, o processo que se segue, o processo subsequente, ele é um processo mais tranquilo, mais próximo daquele ideal que é expresso nas Escrituras. Então, o primeiro ponto é esse, que a igreja deve ser cuidadosa nessa questão da escolha e do preparo. E nós temos que reconhecer que é uma área que nós temos descuidado muito. O segundo ponto a ressaltar nessa questão e dentro desse tema, como escolher os presbíteros, é que o desejo pessoal de servir como oficial deve estar presente. Deve haver um desejo próprio. Esse ponto é muito claro em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, na segunda parte do versículo, quando Paulo diz: se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Esse desejo, ele não é pecaminoso,
ele não representa um desejo de autopromoção. O entendimento que nós temos por esse ensinamento aqui da palavra é que é um desejo que é produzido pelo Espírito Santo, esse desejo de aspirar, né, o episcopado, aspirar à supervisão, aspirar à liderança. E aspirar aqui significa esticar para alcançar alguma coisa, exercitar algum esforço para alcançar algo, desejar com esforço. Esse é o sentido do tema. Atos, capítulo 20, versículo 28, aquele discurso de Paulo aos presbíteros, extremamente didático, cheio de instruções ali que são válidas para todos nós. Paulo diz àqueles presbíteros lá da igreja de Éfeso que eles foram colocados na igreja com as responsabilidades que tinham pelo Espírito Santo de Deus. E 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, fala de que o trabalho deve ser realizado espontaneamente, de boa vontade. O que é que significa isso? Significa um coração predisposto, um coração cheio de desejo de realizar a obra de Deus. Esse ponto, ele é um dos pontos também negligenciados no nosso processo, né? Quantas vezes nós não nos encontramos dentro de uma igreja insistindo com alguém que está dizendo, não, eu não quero ser, e a gente dizer, não, mas você deveria ser, e você tentamos forçar ele a que assuma responsabilidades, quando na realidade a palavra de Deus diz que a pessoa deveria almejar, deveria aspirar se colocar numa situação de serviço. Nós possivelmente deveríamos começar a perguntar, muito antes das indicações começarem a chegar no conselho, o conselho deveria estar discutindo a questão e perguntando, quantos desejam esse ofício? Vamos fazer uma abordagem e ver quantos desejam esse ofício. Esse possivelmente seria um primeiro ponto a estarmos trabalhando dele, em vez de nós estarmos apelando àquelas pessoas que são reticentes para que aceitem a decisão. Quantas vezes nós não deveríamos talvez estar separando tempo para estar orando para que o desejo fosse despertado ou fosse manifestado, né, naqueles que são líderes em potencial. E será que esse desejo também não será despertado se nós nos determos um pouco mais na questão da instrução, do preparo, se falarmos mais sobre os deveres, mas também os privilégios que é estar servindo a causa de Deus, se estivermos martelando nesse assunto mais em nossas igrejas, será que não estaremos despertando as chamadas vocações, né, ao presbiterato, ao oficialato? Quanto maior for o desejo procedente do Espírito e da compreensão correta do ofício, mais intensa vai ser a dedicação na liderança. Mais fácil vai ser a vida no conselho, mais facilitada vai ser também a vida do líder, do pastor, daquele que tem a responsabilidade pela docência da igreja. Mas como nós já vimos também em algumas palestras anteriores, o presbiterato não é uma questão totalmente interna, subjetiva, temos que reforçar esse ponto. Não é simplesmente pelo fato de que alguém deseja que ela assume então o ofício. Não é algo simplesmente interno, subjetivo. Ela é alvo, esse desejo deve ser então alvo de uma aferição objetiva, uma aferição externa, uma aferição feita pelo conselho, pelos membros da igreja, realizada então essa aferição pelas evidências, pelas qualificações que nós encontramos na palavra e que já tratamos aqui anteriormente. Mas não vamos desprezar essa questão do desejo. O segundo ponto que queríamos chamar a atenção, portanto, é que o desejo pessoal de servir como oficial deve estar presente. Terceiro ponto, a eleição. E a questão é a seguinte, apesar de não ser claramente especificada como o único método de escolha, é uma forma apropriada e é a forma que foi acordada, ou seja, pactuada em nossa denominação. Essa é a forma que nós pactuamos, como povo de Deus, nos reunimos e pactuamos essa forma. Então vamos falar um pouco da eleição, já que o assunto é como escolher o presbítero.
É verdade que nós temos o registro histórico da eleição dos diáconos, né? No capítulo 6 de Atos, versículo 3. E essa passagem descritiva, ela nos fornece um exemplo a ser emulado, um exemplo de um método a ser emulado. Se a eleição ao diaconato foi apropriada, não há razão para que o ofício tratado em paralelo nas epístolas pastorais, que é o do presbítero, não seja alvo do mesmo processo. Então, o raciocínio é o seguinte: se foi apropriado para eleger diáconos, qual a razão de não utilizarmos o mesmo método, a mesma metodologia para eleger presbíteros também? Atos 14, versículo 23, que nós lemos no início, igualmente relata que os apóstolos promoviam em cada igreja a eleição de presbíteros. Esse versículo, ele ensina uma coisa que já foi falada, mas nunca é demais nós relembrarmos: a pluralidade de presbíteros por igreja. Cada igreja tinha vários presbíteros. E o verso também aparenta dar uma indicação do método, eleição. Obviamente que essa eleição deve ter sido processada dentro das características e qualificações das Escrituras. Mas nós não podemos ignorar que o termo que é traduzido como promover a eleição, ele pode ser também apropriadamente traduzido como indicar, como designar. Temos que deixar aberta a possibilidade de que esse registro histórico apenas nos indica que Paulo ou Barnabé indicaram pessoalmente, talvez alguns que fariam parte da estrutura das igrejas que estavam sendo fundadas. E em Tito, capítulo 1, versículo 5, que já tratamos também, a palavra utilizada para que apontasses presbíteros ou indicasses, a palavra significa indicar, estabelecer, selecionar, não necessariamente eleger. No entanto, isso não significa que o processo de eleição seja ilegítimo, uma vez que a questão é deixada aberta. E essa passagem de Atos, ela não é uma passagem prescritiva, mas ela é descritiva. Se cada igreja local, ou se cada denominação, pactuar uma forma de seleção, e esse é o nosso caso, nós chegamos a esse pacto, a que nós chamamos da nossa Constituição, nós honramos a Deus quando honramos os nossos pactos. E no nosso caso, o processo é decididamente eletivo, e assim fala a nossa Constituição. Capítulo 4 da nossa Constituição, o artigo 25, diz o seguinte: a Igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência, mediante oficiais que se classificam em ministros do Evangelho ou presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos. São os 3 ofícios que são colocados aqui na nossa Constituição. Parágrafo 1º diz: estes ofícios são perpétuos, mas o seu exercício é temporário. Parágrafo 2º diz: para o ofício de presbítero ou de diácono serão eleitos, notem o termo eleitos, homens maiores de 18 anos e civilmente capazes. Nós temos, então, na nossa Constituição, pontos que foram extraídos das diretrizes paulinas, né? E pontos que foram colocados porque foi a forma mais adequada que se achou quando esse pacto foi formado, que nós chamamos de nossa Constituição. Obviamente que Paulo não fala de maiores de 18 anos, mas é uma inferência lógica pela situação, pela responsabilidade que as pessoas devem ter, e civilmente capazes, porque seria impossível você colocar para liderar uma igreja alguém que não tenha capacidade, pela legislação, de ser civilmente responsável pelos seus atos. O artigo 50 diz o seguinte: o presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja. Eu vou ler o artigo um pouco extenso, mas é sempre bom relembrarmos o que fala esse artigo e também o artigo 51. Ele continua dizendo que esse governo deve envolver o zelo
pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando for para isto eleito ou designado. E o artigo 51 diz: compete ao presbítero levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares, auxiliar o pastor no trabalho de visitas, instruir os neófitos ou os novos convertidos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude, orar com os crentes e por eles, informar o pastor dos casos de doenças e aflições, distribuir os elementos da Santa Ceia, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais, representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. E o artigo 52 diz: o presbítero tem nos concílios da igreja autoridade igual à dos ministros. Para terminar essa série de citações da Confissão, eu leio ainda no capítulo 7º, Ordens da Igreja, na seção 2ª, o artigo 110, que fala de eleições de oficiais. Cabe à Assembleia da Igreja, quando o respectivo conselho julgar oportuno, eleger pastor efetivo, presbíteros e diáconos. Então, acho que dá para nós compreendermos essa questão. No início, na igreja primitiva, é bem possível que, descritivamente, nós temos situações aqui no livro de Atos, onde as igrejas sendo formadas, os presbíteros nem sempre foram eleitos por uma Assembleia Geral, com ata, com chamada, com cédula de votação, ou seja, da forma como nós temos hoje. É possível que em algumas igrejas, da mesma forma como o presbítero docente foi indicado por Paulo, né? Tito foi deixado em Paulo, eleito pela igreja de Creta, não, ele foi lá colocado por Paulo. Ali nós temos a igreja sendo estruturada em formação. Nós não temos muitos detalhes na palavra de Deus sobre o processo, mas temos bastante detalhes sobre o caráter e a vida e as características pessoais desses que devem compor a liderança. E essas questões relacionadas com a metodologia foram deixadas em aberto, mas uma vez pactuado uma forma, um meio, como nós temos no nosso caso, nós honramos a Deus se observamos aquilo que foi pactuado. Isso nos leva ao ponto 4. Passos prévios à eleição. Seleção e exame. Qual o papel do conselho? Se o conselho estiver sintonizado com aqueles que desejam o oficialato, nós já temos meio caminho andado, né? Lembram que esse foi o primeiro ponto que nós colocamos. O desejo deve estar presente, deveria estar presente. E se o conselho estiver acompanhando bem a vida da igreja, se o conselho estiver acompanhando bem todo o processo, vai estar sabendo quem são essas pessoas. E já temos um bom avanço nessa área. Mas cabe ao conselho também fazer uma triagem inicial dos nomes que vão ser submetidos à Assembleia e ver se eles se enquadram nas qualificações bíblicas. O candidato ele não deve ser novo convertido, pois esse cargo ele não se destina a gerar orgulho ou soberba, mas sim ser um ministério de serviço. Isso está bem claro em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Há uma colocação expressa nesse sentido. Paulo devia saber muito bem o que é que ele estava ensinando. Obviamente, suas palavras são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, mas na sua prática ele deve ter visto situações onde novos convertidos foram guinados, levados rapidamente a situações de liderança e aí perderam rumo, porque receberam responsabilidades que não eram condizentes, talvez com a postura pessoal de vida e, com certeza, com relação à maturidade de assimilação das verdades cristãs. Então, é necessário que haja um tempo, a nossa Constituição estabelece prazos também para que uma pessoa, membro de igreja, possa ser admitida, né, possa ser candidato ao oficialato. Uma boa prática é estabelecer um prazo para recebimento de indicações dos membros, sem esquecer que a eleição deve ser realizada 3 meses antes do término dos mandatos. Isso é um dispositivo constitucional também. Mas é bom que o Conselho estabeleça um prazo para que os membros possam dar indicações.
O conselho, como eu disse, deve estar sintonizado, mas ele não está em todos os cantos da igreja. Então é necessário que seja aberta a possibilidade de indicações de submissão ao conselho de nomes. Posteriormente, deve haver uma reunião. Essa reunião, de preferência, deveria ser individual com aqueles que foram indicados. Ela pode ser conjunta. Às vezes, uma reunião conjunta traz mais prejuízo do que ganho, porque as pessoas se retraem, não se colocam com tanta espontaneidade, então é muito melhor uma reunião individual tratando da questão. Essa reunião tem o propósito de que as pessoas sejam realmente arguídas e sejam aferidas com relação àquelas características que nós temos na Palavra de Deus. A nossa Constituição diz o seguinte no artigo 111. O Conselho convocará a Assembleia da Igreja e determinará o número de oficiais que deverão ser eleitos, podendo sugerir nomes dos que lhe pareçam aptos para o cargo, e baixará instruções para o bom andamento do pleito, com ordem e decência. Agora notem o parágrafo único. Parágrafo único. O pastor, com antecedência de ao menos 30 dias, instruirá a igreja a respeito das qualidades que deve possuir o escolhido para desempenhar o ofício. Perceberam? Eleição 3 meses antes de terminar o mandato. 30 dias antes, para que a igreja tenha condição de assimilar, discutir, estudar, ela deve já estar sendo instruída sobre o que é, né, o oficialato, quais são as características, o que é que ela deve, 30 dias antes da Assembleia. Então, nós estamos falando aqui de um período, só nisso, de 4 meses do término do mandato. Inúmeras igrejas descumprem esses dispositivos constitucionais e descumprem esse pacto solene que foi formado. Muitas vezes, alguém se lembra, puxa vida, vai vencer o mandato de 3 presbíteros, né, no mês que vem. Normalmente, as coisas acontecem dessa forma. Então, marca-se a Assembleia às pressas. Não, qual o prazo que a gente precisa? Não, 8 dias para convocar a Assembleia, pronto. E acha que cumpriu tudo, não. 3 meses antes de vencer o prazo, já deveria estar sendo feita a eleição. 30 dias antes, a igreja já deveria estar sendo instruída. E se a igreja vai estar sendo instruída 30 dias antes, significa que antes desses 30 dias, ela deveria ter condições de já estar pensando em nomes para serem submetidos também. Então, é uma questão que nós temos que dedicar muito mais atenção e muito mais tempo do que temos feito até o presente. Cabe ao Conselho preparar as cédulas com os nomes a serem submetidos à Assembleia. Isso está dentro daquilo que diz a Constituição, que o Conselho pode sugerir nome dos que se pareçam aptos. Eu sei que a prática difere, às vezes, de igreja por igreja, mas não é ilegítimo que os nomes venham do Conselho. Esse é o ponto que na realidade, é constitucional que eles venham do Conselho. É menos traumático para situações de dificuldade posterior. É mais apropriado que todo esse crivo se processa antes da eleição. Os nomes devem ser os que passaram no exame de vida e de testemunho à luz das qualificações que foram exigidas pela palavra. Uma boa prática de respeito à Assembleia, e eu sei também que isso é controverso e difere de igreja para igreja. Na igreja na qual sou presbítero, a prática vem uma cédula com os nomes, mas vem também um lugar com uma linha em branco, para que qualquer nome ou nomes que preencham as qualificações bíblicas e constitucionais possa ser colocado ali no qual a Assembleia deseje votar. A Assembleia, se isso for o caso, a Assembleia deve ser alertada, entretanto, que se tal pessoa for eleita, ou seja, se for eleita uma pessoa cujo nome não consta na cédula, essa é uma possibilidade, o Conselho continuará exercitando a sua prerrogativa e direito de supervisão espiritual da igreja, aprofundando o exame antes da ordenação, havendo a possibilidade da eleição não ser confirmada por discrepância bíblica ou constitucional. Se a pessoa não se encaixa nos requerimentos, então não deve ser ordenada, né? A Constituição diz o seguinte no artigo 112.
Só poderão votar e ser votados nas assembleias da igreja local os membros em plena comunhão, cujos nomes estiverem no rol organizado pelo Conselho, observado o que estabelece o artigo 13 e seus parágrafos. Então, de uma certa forma, a Constituição abre essa possibilidade de votar ou ser votado todos aqueles que estiverem naquele rol, né, em plena comunhão, que preencham as demais qualificações que já foram explicitadas ou na Constituição ou na Palavra de Deus, nas diretrizes contidas nas cartas pastorais. O quinto ponto é a Assembleia. Vamos falar um pouco sobre a Assembleia. A Assembleia é sempre extraordinária. Não pode haver uma eleição numa Assembleia ordinária. A Assembleia é sempre uma reunião extraordinária, convocada com o fim específico de promover aquela eleição, devidamente convocada pelo boletim da igreja ou divulgada por meio apropriado, com antecedência constitucional, e o modelo de estatuto da igreja local contido na Constituição especifica o seguinte: da Assembleia, é o capítulo 3º, artigo 4º, a Assembleia Geral constará de todos os membros da igreja em plena comunhão e se reunirá ordinariamente ao menos uma vez por ano e extraordinariamente quando convocada pelo Conselho. Aí tem o parágrafo 1º, que eu não vou ler, mas o parágrafo 2º diz o seguinte: a Assembleia se reunirá extraordinariamente para eleger pastores e oficiais da igreja. E tem outras situações onde ela se reúne extraordinariamente. Mas para o nosso propósito, basta nós estarmos relembrados de que a eleição é sempre numa Assembleia extraordinária. Preferencialmente, a Assembleia deve ser realizada sem prejuízo da instrução dominical. Muitas igrejas têm a prática de a Assembleia substitui, né, a escola dominical ou a reunião. De preferência que não haja prejuízo da instrução dominical. O que eu aconselho é que o período de contagem dos votos seja utilizado para o estudo da palavra. Faz-se a votação, suspende-se por um período de tempo, desloca-se a contagem para um canto ou para um outro recinto, né, pela comissão de escrutínio que foi formada, e procede-se o estudo da palavra. Mas não recomendo que haja divisão em classes, né? Não é uma boa prática, eu sei que isso é costume em algumas igrejas. Se você chegar no meio de uma classe com um segundo ou às vezes até um terceiro escrutínio para que o pessoal vote com os membros distribuídos em classes fragmentados. Isso ocorre. Isso é terrível, isso não é uma boa prática de assembleia. A instrução da palavra deve existir, mas vamos ter uma classe conjunta então naquele dia. Vamos estar planejando a situação, vamos estar prevendo a possibilidade e a necessidade de um segundo ou de um terceiro escrutínio, mantendo todo o povo coeso, de forma ordeira, né, como convém. Essa divisão de classes e às vezes a fragmentação, ou às vezes até uma posterior reunião, depois que todo mundo foi disperso, isso descaracteriza uma assembleia ordeira. O sexto ponto que eu queria ver nessa questão de como escolher o presbítero é a questão do ser provado, da instrução e da observação atenta. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, diz que os oficiais sejam primeiramente experimentados. O trecho está no meio das instruções que são dadas aos diáconos. Então alguém pode dizer, isso aí só vale para os diáconos, para os presbíteros, não. Mas note que o texto que está no meio das instruções dadas aos diáconos diz, também sejam. Então esse também sejam mostra que essa necessidade é também válida para aqueles cuja instrução já veio anteriormente, ou seja, semelhantemente aos presbíteros, sejam primeiramente experimentados. O que é esse ser experimentado ou ser provado, né? Precisamos examinar, mas já sabemos que isso é parte do processo de seleção do oficialato. O texto enfatiza primeiramente, e eu entendo isso como sendo antes que entrem no pleno exercício das atividades. Mas o que é ser experimentado? O que é ser provado?
Que período de teste é esse? Isso acontece antes ou depois da eleição? Uma das respostas que a gente pode dar a essa pergunta é que a aferição de vida e a aferição do testemunho, com as características que foram colocadas muito claramente por Paulo, isso já é parte do exame, já é parte do experimentar, do provar. Quando você está aferindo um testemunho, um registro de vida, o que as pessoas sabem de uma determinada pessoa, com aquilo que é requerido para aquele ofício. Isso já é parte do exame. E essa tarefa não é só do conselho, né? Essa tarefa é uma tarefa dada aos membros, à Assembleia, eles devem estar visualizando. Para isso é necessário que eles saibam em detalhes o que é requerido dessas pessoas. A congregação deve igualmente estar sempre sendo instruída sobre o caráter que Deus deseja para os oficiais da igreja. E esse caráter, é óbvio, ele é um caráter que é modelo para os demais membros. Quando a congregação é instruída sobre contra aqueles pecados e sobre aquelas virtudes, por exemplo, que nós encontramos em Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9, ela está sendo instruída com relação à postura de vida individual de cada membro também do corpo de Cristo. Então, nunca é demais nós estarmos reforçando aquilo que Paulo indica como sendo características desejáveis e ideais. Se existem objeções que são conhecidas por alguém com relação a qualquer pessoa, com relação a essas características, essas objeções devem ser trazidas ao conhecimento do conselho se nos encontramos no meio desse processo de eleição. Agora, se o ser provado for apenas o confronto da pessoa com as características bíblicas, nós podemos inferir que essa prova precede a eleição, que ela se enquadra naquela triagem prévia que o conselho está fazendo. Mas eu não considero fora de propósito que esse ser primeiramente provado, essa expressão que é utilizada aqui, que isso envolva também, que isso compreenda a inserção em algumas atividades do conselho de candidatos já eleitos, para que sejam observados quanto à sua instrução, suas atitudes, o seu caráter, a sua devoção, o seu relacionamento interpessoal e a sua predisposição no servir antes da ordenação. Vamos nos lembrar que o ponto crucial é a ordenação, né? E aquilo que nós pudermos fazer para melhor preparar antes da ordenação, estamos fazendo apropriadamente. Eu acredito na possibilidade de que candidatos eleitos, que já estejam eleitos, falhem nessa prova, nesse ser provado subsequentemente. Eu, pelo menos, tenho um exemplo de um oficial que foi, ou de uma pessoa que foi eleita para o presbiterato, mas depois, antes de sua ordenação, ela demonstrou, verbalizou e até colocou de uma forma explícita alguma discrepância com relação a essas características. E esse caso voltou ao conselho e voltou à Assembleia, né? Então, era evidente que para honrarmos a palavra de Deus não haveria condição de ordenar aquela pessoa. E aí nós temos que esquecer o método do processo e dar ouvidos àquilo que está numa importância hierarquicamente mais elevada, que são as características pessoais que são requeridas, né? Nós deveríamos, então, deixar a porta aberta para um exame mais concreto, mais aprofundado, antes do passo final, que é a ordenação. Mas, em adição a tudo isso que eu estou colocando, o ponto mais importante é a instrução dada aos oficiais. E esse é um passo que tem que ser dado antes da ordenação. Eu também conheço igrejas que fazem a eleição, que ordenam e que depois de ordenado passam a fazer a instrução. Mas por que tanta pressa na ordenação, né? Por que tanta pressa que haja uma ordenação quando não há a certeza de que a instrução foi adequada, foi correta? Idealmente, nós deveríamos ter classes de oficiais e de candidatos em potencial. Isso seria o ideal na nossa igreja, se continuadamente nós tivéssemos essas classes antes das eleições estarem marcadas ou serem necessárias.
Mas a grande realidade é que a instrução é dada após a eleição. Isso é necessário, pois como nós vamos ver, os votos de ordenação fazem perguntas muito específicas sobre a aceitação de doutrinas e o governo da denominação. Ora, se não há instrução, como é que alguém vai dar uma resposta afirmativa? Como é que alguém vai fazer um voto na ordenação de alguma coisa que ele não conhece? E, infelizmente, essa é a grande realidade. Muitos estão em liderança na igreja que fizeram seus votos de ordenação inconsequentemente, sem a certeza do que estavam falando, sem a convicção, sem o conhecimento dos pontos que estavam afirmando crer e obedecer. E, tristemente, temos que reconhecer que a instrução é um dos pontos mais negligenciados no nosso processo de seleção. Precisamos corrigir esta falha. Chegamos, então, ao 7º ponto, nessa questão da escolha do presbítero, como escolher presbítero, que é a questão da ordenação. A importância desse momento, a importância dos votos que são proferidos nessa ocasião. O Novo Testamento registra que os oficiais eram ordenados com a imposição de mãos e oração. Temos isso em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 a 25. No meio de instruções que foram dadas sobre os presbíteros, esse registro está lá, e há uma admoestação de que essa cerimônia e oficialização não deveria ser algo feito apressado, de forma inconsequente. Isso aí é a síntese do versículo 22 dentro desse texto. Mas, infelizmente, nos últimos tempos tem se dado pouca importância à seriedade dos votos proferidos solenemente na presença do povo de Deus e perante o próprio Deus por ocasião da determinação. A Constituição da IPB é o documento, como nós já temos tratado aqui, que foi pactuado e que nós observamos e temos o dever de estar respeitando, né? Um pacto firmado no meio da igreja, da nossa denominação, um pacto solene e o qual nós temos como manual de procedimento. Ela trata de muitas questões e ela está mais afeta, às vezes, até a processos administrativos, mas foi formulada por homens que foram, né, na década de 50, quando ela foi formulada, e aqui nós temos, homens tementes a Deus que se preocupavam com questões de doutrina também. Até que a Constituição seja modificada, amendada, revogada, o texto que nós temos permanece normativo e nós temos obrigações com relação a ela. E temos vários documentos, né, que compõem esse corpo de dispositivos que nós temos necessidade de estar atentos a ele. A Constituição, o Código de Disciplina, princípio de liturgia, que alguns acham que não faz parte da Constituição, mas é parte também desse pacto, né? Confissão de fé e catecismos, né, os nossos símbolos de fé referidos na Constituição, são documentos que têm força normativa não somente aos membros, como também e principalmente aos oficiais ordenados da Igreja Presbiteriana. O artigo 44 da Confissão diz o seguinte: esses princípios de liturgia são lei constitucional da Igreja Presbiteriana do Brasil, só reformáveis nos mesmos trâmites da Constituição. E assim, pela autoridade que recebemos, determinamos que esses princípios de liturgia sejam divulgados e fielmente cumpridos em todo o território da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso é o artigo 44 dos princípios de liturgia. Notem a paridade aqui. Nesse princípio dos princípios de liturgia, no artigo 28, prescreve-se que os presbíteros e diáconos assumirão compromisso na reafirmação de sua crença nas Sagradas Escrituras, como a Palavra de Deus, e na lealdade à confissão de fé, aos catecismos e à Constituição da IPB. Espero que dê para perceber a ligação e a conexão aqui. Nós temos uma Constituição, depois temos princípios de liturgia que no próprio texto está explicitado que a força normativa é a mesma da Constituição,
E nesses princípios de liturgia está aqui bem claro que os oficiais presbíteros, diáconos, assumirão compromisso na reafirmação de sua crença nas Sagradas Escrituras, como a palavra de Deus, e na lealdade à confissão de fé, aos catecismos e à Constituição da IPB. A coisa está bem amarrada. Agora, não diz como é que essa lealdade vai ser expressa. Esses votos, eles vêm detalhados um pouco mais em outro documento. Que outro documento é esse? É o Manual de Culto. O Manual de Culto é um documento subsequente. Ele foi feito depois da constituição dos princípios de liturgia. E ele detalha, então, procedimentos e ordem nas diversas cerimônias em igrejas e em presbitérios. É verdade que o Manual de Culto, como documento em si, ele não tem a força normativa da Constituição. Notem bem, ele foi um documento elaborado posteriormente, ele não é um pacto solene como é a nossa Constituição e o princípio de liturgia. Entretanto, ele tem perguntas, votos e promessas que são feitas aos candidatos ordenados. E são essas promessas, são esses votos que passam a ter força normativa sobre os declarantes, sobre as pessoas que fazem essas promessas, porque são votos solenes, prestados na presença de testemunhas fiéis, e eles precisam ser obedecidos em sã consciência cristã. Não é o documento em si que tem força normativa, mas aquela cerimônia, ao se constituir uma apresentação de promessas, votos, num ajuntamento do povo de Deus na presença de Deus, isso sim tem força normativa sobre aquele que está proferindo esses votos. Vamos ver como é que esse manual trata a ordenação e a investidura dos presbíteros regentes. Primeiramente, nós temos algumas instruções que são dadas, vocês lembram-se, né, das cerimônias e sabem muito bem como é que se processa isso nas igrejas. Algumas instruções são dadas, fala-se da instituição do ofício, a identificação do ofício e fala-se então das responsabilidades do cargo. Cabe ao ministro que está fazendo a ordenação prestar esses esclarecimentos. E aí são feitas algumas perguntas. A primeira pergunta é: credes nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento como palavra de Deus, única e infalível regra de fé e prática? Essa pergunta é feita. E espera-se, então, uma resposta afirmativa. E quando essa resposta afirmativa é dada, ela passou a ser uma promessa, um voto. Passou a ser normativa na vida daquela pessoa que está fazendo essa promessa perante várias testemunhas e na presença de Deus. Segunda pergunta: recebeis e adotais sinceramente, vejam a ênfase para o sinceramente, a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Notem que não é pedida lealdade à confissão de fé como se fossem substitutas das Escrituras. Não, mas se há uma compreensão de que, sinceramente, os nossos símbolos de fé, confissão de fé e catecismos, representam uma exposição fiel, honesta, daquilo que as Escrituras ensinam. E a terceira pergunta: sustentais e aprovais o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Temos depois mais uma outra pergunta: aceitais o ofício? E a última: prometeis a promoção da paz, da unidade, da edificação e da pureza da igreja? Então são 5 áreas, né, bem específicas, onde na ordenação são feitos votos, promessas de que essas questões são acatadas, são aceitas. Para completar a cerimônia, o oficiante então vira-se aos membros e diz: reconheceis, recebeis, prometeis honra, animação e obediência. E então o encerramento da cerimônia é feito com oração e com uma exortação.
O ponto que eu estou querendo firmar é que esses votos são votos solenes feitos na presença de Deus. E um dos grandes problemas que nós temos em nossas igrejas hoje é que ou eles foram feitos, às vezes, levianamente, ou eles foram feitos ignorantemente, sem a consciência do que se estava votando, do que se estava prometendo. Como corrigir essa situação? Primeiro, há a necessidade de que sejam relembrados todos os oficiais, presbíteros, regentes e docentes, e diáconos também, dos votos que fizeram. Não pode ser admitida um ensino dentro da igreja, uma prática que seja contrária a exatamente aqueles documentos que foram colocados ali como sendo aceitação, como sendo exposição fiel daquilo que as Escrituras têm e contêm para a nossa prática, para a nossa fé e para a nossa prática. Nós temos que dar, então, importância ao processo de seleção, como escolher o presbítero. Temos que dar uma importância grande ao processo de seleção e, no nosso caso, esse processo envolve eleição. Temos que dar importância aos votos proferidos na ordenação. E temos que estar atentos às dissonâncias do ensino que se propaga em nossas igrejas quando entra em contradição exatamente com os símbolos de fé. E nós poderíamos dar inúmeros exemplos, né, nos nossos dias, por exemplo, a questão da singularidade, da suficiência das Escrituras, né? Quando a confissão de fé é muito clara que as Escrituras representam a forma singular, única de comunicação que Deus tem conosco, de verdades objetivas, de proposições definidas, e ela não abre portas nem janelas para a existência de novas revelações, para visões normativas. Mas hoje há uma ideia, né, de que você tem essa normatividade nos seus contatos com Deus de tal forma que a Escritura vai ser esquecida a um segundo plano. Isso é uma quebra dos votos de ordenação. Às vezes a visão da soberania de Deus é inconsequente nas nossas igrejas, né? Às vezes nós enraizamos os decretos dele no conhecimento, em vez do contrário, como a própria confissão de fé coloca, que o conhecimento dele, ele existe porque ele decreta, porque ele tem o controle de todas as coisas. E nós descaracterizamos todas essas doutrinas que são relacionadas com a soberania de Deus. Isso representa uma quebra dos votos de ordenação. E um outro e último exemplo, para nós encerrarmos, a questão da própria historicidade de Adão. Uma questão que é vista hoje como sendo um mito, e por vezes essa visão é trazida para dentro da igreja e nós não consideramos Adão necessariamente um personagem histórico e colocamos que Gênesis é um livro poético, não deve ser entendido como história factual, que ele foi escrito com a perspectiva limitada dos escritores da época. Ora, a confissão de fé fala muito claramente que Gênesis é um registro, né, confiável, não é um registro de forma poética, é um registro descritivo, não é um mito, né? E no capítulo, por exemplo, no capítulo 4 da nossa confissão de fé, seção 2ª, diz: Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais. E no capítulo 6º, fala de Adão como sendo o tronco da humanidade, de formas muito claras. Então, quando nós temos uma outra visão, e muitos têm uma visão diferenciada disso, nós estamos descumprindo e quebrando os nossos votos de ordenação. Então, a nossa intenção é que estejamos sintonizados com a importância de todo esse processo de seleção. Como escolher o presbítero, que culmina com ordenação e com votos tão solenes que devem ser obedecidos.